E aí, gente, Hackerman aqui. No vídeo de hoje, a gente vai continuar falando sobre inteligência artificial nos games, especificamente no StarCraft. Voltando agora ao primeiro artigo que a gente estava lendo antes, né? Que a gente deu uma viajada nos outros vídeos. E aqui, o artigo vai mostrar relacionado a forma que esse negócio de você identificar estruturas no game, né? E desviar delas, enfim, você conseguir escolher o melhor caminho entre elas, né? Vai ser por essa imagem, né? Que na parte da esquerda você tem um plano um pouquinho mais simples, né? E na parte da direita você tem uma coisa mais tridimensional, né? E nesse caso ali, tá falando que na parte da direita especificamente, né? O campo gerado pelos obstáculos, né? Entre a distância A, né? Então, nesse caso aquele bloquinho ali, né? Na direita. Então ele vai falar do campo vetorial tridimensional, né? Que é basicamente isso daqui. Ele vai falar que campos serão gerados pelo oponente, pelas unidades do oponente, né? Então toda vez que tem um oponente vai ter um campo de mais ou menos gerado assim, ou unidade de oponentes, que são atraídos, né, usando uma função exponencial, né? Com um maior valor que não seja zero, né? Enfim, na prática, vai ser essa parte em verde, né? E um personagem, por exemplo, ele identificar que essa parte em verde uma estrutura que ele tem que desviar, né? Senão ele não vai conseguir fazer o melhor caminho, né? Enfim, desviar. Basicamente esse é o básico, né? Então dá pra ver que ele está se movendo em coordenada x e y, né? E o input vetorial ali em cima. Esses quadradinhos, esse quadriculado é basicamente o input vetorial relacionado ao sistema, né? Então é basicamente uma forma de você ver a forma que o personagem está andando no campo, né? E também eles vão fazer uma coisa chamada MDR, né? Que vai ser Maximum Detection Range, que seria um alcance aí de detecção máxima, né? Que vai ser fora da distância do agente e isso não é afetado pela unidade do oponente, né? Enfim, é uma forma de também identificação de estruturas em si, estruturas não oponentes. E nesse caso, na prática, né? Se não me engano, esse aqui é o StarCraft Brood War, não é o 2. Mostrando a unidade Terran da Terra, né? E os Zergs. Os Zergs, se não me engano, na parte da direita. Direita ou esquerda, não lembro. Porque o Brood War é um pouco diferente, né? Não, na parte da direita é os Zergs. Enfim, uma das três raças aí do StarCraft. Então, basicamente, está mostrando aí a questão do ataque, né, em si. Então, vai ter um número de terras, né, de tanques, usando uma função de campos lineares, né, ou exponenciais, para acertar os Zergs na distância, né. Então, ele está identificando os inimigos da forma que está escrito aqui, né. Não, no caso aqui. Está identificando os inimigos nesse plano de x e y, né, nesse plano cartesiano, com uma função vetorial, né, basicamente para identificar onde estão os inimigos e atirar neles. É isso. E aqui é o Pathfinder na prática. Lembrando que Pathfinder você vai achar o melhor caminho para você no game, né? Pra você ir para lugares no game. Vai falar que quando navegando por um campo potencial, né? Um campo total em si. O que seria um campo total? Por exemplo, nessa imagem, nesse frame, o campo total seria toda a imagem em si. Campos, inimigos, os aliados, é o campo total. Então, o campo total vai ser definido pela equação 1 que a gente vai mostrar, onde n é o número de objetos afetando a opção x e y, que eu vou mostrar, e wi é um weight, que eu vou explicar como é para um subcampo i. Eu vou explicar o que significa isso. Vai checar os agentes para tentar entender onde os agentes estão posicionados, né? E a equação é essa na prática, vai ficar mais fácil mais pra frente, no próximo slide. Então o total relacionado às posições relacionadas aos inimigos vai ser a soma das unidades que são determinadas por N, WI, PI, né, que o WI é relacionado aos parâmetros onde estão os inimigos, né. Eu vou explicar.
W e PI são os parâmetros relacionados às posições inimigas, né? Enfim. E na prática é basicamente isso que essa equação vai fazer, né? Você vai ter essa, por exemplo, essa imagem e a soma dos parâmetros n. Quais são os parâmetros n? As estruturas aqui, ó, dos ergs, não, isso aqui é próton. Acho que é próton. A estrutura dos prótons aqui, os cristais, enfim, todo o campo em si. Pode ver que tem campos aqui que você não pode andar e ir pra lá. Por exemplo, se o personagem está muito para a esquerda, não vai fazer sentido, porque não tem, vai acabar o campo, né? Enfim, se mover aí da melhor forma no minimapa. E aqui eu peguei uma partida de 2020, né, do ano passado, do Zest versus Rogue, né, dois jogadores aí tryhard no StarCraft. E mostrando, por exemplo, uma parte que ele tá rodeando essa área, que o inimigo dele, se não me engano é o Rogue, ele tá tentando rodear essa área, né, tipo, clamando essa área já é minha, né, e aí ele tá meio que não permitindo que o outro tenha conhecimento dessa área também. Então, nessa parte aqui do game, se você vê no vídeo, você vai ver que ele fica rodeando aqui com o mouse, né, na estratégia dele, para provavelmente conseguir esse campo aqui onde tá esses cristais, né. Então, colocar uma base aqui, colocar umas estruturas e para pegar os minerais e o gás que está aqui, né. Enfim, então um path, por exemplo, agora seria voltar para a base original, né, agora que ele já tem a localização, vou deixar o negócio aí. E seria definido pelas partes em verde, né, então o programa de inteligência artificial ia ter que definir qual seria o melhor caminho. Lembra do N? O N é relacionado às estruturas que atrapalham a unidade. Então, os cristais ali, o próprio negócio ali de gás, embora acho que dá pra passar por ali. Mas enfim, os N's, que seria o número de N's até o número de N's que tem no mapa, né? As estruturas que tem no mapa, por isso está infinito ali. Mas não é infinito, né? Depende do tamanho do mapa. Então, o número de N são os números de estruturas que podem estar te atrapalhando, né? Que você vai ter que usar como base para desviar. Então, vou tentar explicar isso aqui da melhor forma, embora o gráfico que eles vão mostrar é melhor. Da forma que eu aprendi na física, por exemplo. Então, você vai pegar essas coordenadas x e y para identificar essa equação. Então, plano cartesiano básico. Lembrando que a rotação dele é a mesma, né? Então, você vai ter a parte lá do x negativo, do y negativo. Vai ter a parte do y positivo, y positivo, enfim. O que você aprendeu na escola, basicão. E esses pontinhos são os i's. Lembra o WI? O WI é relacionado a esses pontinhos vermelhos, que seriam meio que a melhor forma de eu explicar a movimentação do personagem, né? Tipo, o caminho que ele vai escolher. Então essas barras identificariam aí os pontos do tipo I, né? Então, o I é um parâmetro, no caso de física de partículas, é um parâmetro, tipo, por exemplo, uma partícula 1, 2, 3, 4, num sistema, é definido por exemplo, WI, por exemplo, vamos supor que o número de partículas num sistema é definido por WI. Então seria o número de partículas, se definiria ela dessa forma. Foi assim que eu aprendi. Leonard Susskind, né? Que eu, vendo as palestras dele, eu aprendi como funciona mais ou menos esse tipo de equação. Então basicamente isso, você tem um pathing que você quer fazer, as estruturas N que vão te atrapalhar, né? A soma delas, e o WI vão ser relacionados a uma função no espaço x e y, né? Porque WI e PI, provavelmente PI é relacionado à probabilidade, porque eles não falam especificamente, mas PI provavelmente é probabilidade. Então a probabilidade é do melhor pathing no plano cartesiano x e y. Isso vai ser importante, né? Porque assim, o número de coisas que eles fazem muito rápido relacionado a pathing, a escolhas, tem que ser muito bem pensado. E aí, nesse caso, vai estar mostrando essa equação no artigo, né? Então, o artigo vai falar, né, que a soma do campo total, usando a soma dos campos dos oponentes, né, para identificar os oponentes. Então, essas provavelmente as partes mais... então, enfim, as partes mais escuras são menos prováveis de ter oponente e as partes mais claras são as que provavelmente têm oponentes. É basicamente isso. Que você deveria atacar, né, no caso, né? E ele vai dizer também que N aqui, né, nesse caso, que são relacionadas às estruturas, significa todos os objetos, exceto os inimigos e as torres, né?
Então nesse caso aqui, na equação 1, ele não está considerando os inimigos nem torres. Então, por exemplo, vou pegar essa imagem aqui, vamos supor que os prótons são os meus inimigos, então não vai estar considerando esses parâmetros aí. Talvez só as partes do mapa, enfim, que pode atrapalhar a movimentação dele. E a segunda parte significa pegar a segunda equação, no caso, o máximo de todos os inimigos, né, dos campos inimigos gerados pelas unidades inimigas e pelos prédios, que vai ser definido por M, ao invés de somá-los, né? Enfim, se a primeira parte aí da equação significa o campo em si, né? O campo, os elementos do campo que pode atrapalhar, tipo, por exemplo, essas barreiras aqui, essas árvores aqui. Enfim, tem parte ali que se você ficar indo nela, você vai ficar dando de cara com a parede, né? Não faz sentido. Então, essa parte aí seria o N, nesse caso, e o M seria as unidades inimigas, né? E os prédios. E as estruturas, como a gente pode ver aqui, né? As estruturas, enfim. Então, o objetivo aqui é localizar tudo o que está acontecendo. No próximo vídeo a gente vê, que já deu uns minutos, a gente vê como funciona a parte a equação como um todo, né? Enfim, o objetivo aqui é você ter uma noção espacial de onde os inimigos estão. No caso, a inteligência artificial fazer isso sozinha. Então era isso, até o próximo vídeo.